Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso podcast de cinema, videojogos, notícias, etc. favorito. O meu nome é João Matos. O meu nome é Diogo Malheiro. E esta é a Tela de Bronze. Nas últimas semanas aconteceu aqui uma coisa muito interessante que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar, que foi um upgrade visual geral a todo este projeto. Nós, entretanto, contactámos uma amiga minha de longa data e tua, um bocadinho mais recente, mas continua a ser grande amiga também, que foi a Constança Alves, e ela está neste momento a desenvolver connosco o projeto a nível visual, está a fazer as thumbnails para o YouTube e a arte do podcast individual, e pronto, acho que está a ser positivo. Na altura não tivemos a oportunidade de dizer, e deixo aqui um obrigado e um sinal de apreço à nossa amiga que, entretanto, veio e foi acolhida no projeto. Bem-vinda à Tela de Bronze. Bem-vinda, Constança. Ora, outra coisa também foi bastante positiva. Foi precisamente o nosso mais recente episódio, onde fizemos a nossa primeira, e esperemos que não última, entrevista. E entrevistámos o Sr. João Nuno Pinto, que é realizador do filme Mosquito. E pronto, agora talvez possamos fazer uma pequena retrospectiva e análise do que fizemos. Tanto eu e o Malheiro ficámos bastante honrados por esta oportunidade. Gostámos imenso da experiência. Temos ainda muito que evoluir, porque pronto, foi como eu acabei de dizer a primeira vez, ainda somos uns meninos, estamos muito verdinhos nesta aventura, mas acho que foi positivo e no geral pronto, ainda há assim que aprender e quem sabe numa próxima entrevista acho que temos margem de progressão e vamos efetivamente melhorar. Mas eu gostei muito de falar com o senhor e valeu imenso a pena ter aquela oportunidade de falar com ele. Eu gostei bastante. O que é que retiraste deste episódio diferente que fizemos? Nós atirámos de cabeça para uma coisa em que nenhum dos dois estava propriamente na sua zona de conforto, uma entrevista. Estávamos ainda no quinto episódio do nosso podcast. Portanto, até nisto ainda estamos a descobrir o que é que fazemos bem, o que é que fazemos mal, o que é que podemos fazer melhor. E atirar-nos assim para algo tão diferente foi um pouco assustador. Mas acho que no geral correu bem. Nós podemos não ser os melhores entrevistadores do mundo, obviamente, mas isso serão coisas que se ganham com o tempo. Acho que podíamos ter sido um pouco melhores, mas acho que ainda assim tivemos uma conversa bastante interessante com o João Nuno Pinto e gostei muito das coisas que ele disse. Como amante do cinema, foi excelente ouvir os inputs dele sobre o seu meio, sobre a sua arte. E sobre o seu filme. Portanto, caso ainda não tenham ouvido esse episódio especial e surpresa que saiu na sexta-feira, dia 13, por favor, vão ouvir, que acho que vão gostar. Sim, é bastante educativo. Eu pelo menos aprendi imenso um bocadinho sobre, lá está, todo o processo criativo que está por detrás das câmaras, que é algo que tanto eu como tu estamos bastante interessados e conseguimos ter ali acesso em primeira mão com uma pessoa que está mesmo no terreno a fazer, e eu acho que isso é inestimável. Exato. Ora bem, com isto dito, que notícias é que tens para nós esta semana? Ora, uma notícia que eu acho que é óbvia e que nos está a afetar a todos efetivamente, e em particular, neste caso, devido ao tema do nosso podcast, o mundo do cinema está a ser afetado pela propagação do Covid-19, obviamente, e pronto, não nos vamos prender a falar acerca da doença em si, mas posso dizer que existiram filmes que foram adiados devido ao coronavírus. O Velocidade Furiosa 9 foi um deles. Já falámos bastante de Velocidade Furiosa 9. Acho que é um dos tópicos que vai aparecer ao longo dos episódios. Comentámos os trailers. Mas pronto, foi adiado. O Vin Diesel veio e anunciou. Foi adiado já para 2021. O Lugar Silencioso 2, a sequela do primeiro filme, realizado pelo John Krasinski, também foi adiado agora indefinidamente, sem qualquer data prevista. Ele veio dizer que o filme que ele fez é para ser visto com pessoas, para ser celebrado por pessoas, e que, dado que não é o desejável neste momento, o melhor será mesmo enviá-lo para depois. A Mulan da Disney também foi adiada, também não tem data marcada para quando irá voltar. O New Mutants, que agora é da Disney, mas que era uma produção na Fox, que na altura era para sair já em 1934. Não, estou a brincar, isto era suposto sair em 2018, mas é um filme que efetivamente parece que está marcado pelo destino. O filme tende a não sair, já é a quarta vez que foi adiado.
Esperemos que seja a última, mas também não sabemos ao certo quando é que vai regressar. Antlers também é um outro filme que é horror ou terror, um bocado estranho. A mim me deu um bocado de arrepio quando vi o trailer. Vai ser, também foi adiado. Oh, pois sou, admito. Resta aqui a pergunta, que o grande resistente assim a nível de blockbusters desta altura é a Viúva Negra, a Black Widow, e será que se aguenta? Será que vai efetivamente mudar? Não sabemos, aquilo está marcado para inícios de maio. E a Disney está a tentar manter as suas oportunidades e as suas portas em aberto, mas eu se tivesse que dizer, se tivesse que apostar, eu acho que efetivamente vai ser adiado. Nem que seja lá para, sei lá, julho, agosto, não sei, porque eles próprios estão a terminar, como já vais falar, estão a terminar a produção e de outras séries, portanto também não faz sentido enviar a Scarlett Johansson por aí fora, pelo mundo, a promover um filme. Acho que é contraproducente. Pois, realmente é assim, toda esta situação do coronavírus obviamente é problemática e o cinema acaba por ser algo secundário, digamos assim. O importante agora é que as pessoas se protejam e se mantenham por casa e que tomem as devidas precauções. Portanto, estarmos a obrigar pessoas a ir para uma sala de cinema cheia de gente nesta altura seria definitivamente uma má decisão. Tanto a nível monetário para o estúdio, tendo em conta que há cinemas a fechar e a impor restrições, como a nível de saúde pública, porque estaríamos a colocar várias pessoas num grande risco de contágio. E agora é importante apelar à cautela e à precaução. Portanto, aos nossos ouvintes, lavem bem as mãos e fiquem em casa. Mas sim, por aquilo que nós assistimos, nós até tínhamos comentado na semana passada que a Velocidade Furiosa estava a manter a sua estreia, para já, estavam a dizer que não iam adiar, mas a situação alterou-se muito nesta semana e adiaram um ano. Destes filmes que tu mencionaste é o único que tem data nova, confirmada. Tanto o A Quiet Place foi adiado apenas uma semana antes da estreia prevista, Mulan 2 antes, e estão agora sem data definida, provavelmente também para não só verem o evoluir da situação, mas também agora o que é que vai acontecer ao próprio mercado, que está todo assim numa sensação um pouco estranha, com cancelamentos, adiamentos e coisas assim do género. Não se sabe ao certo ainda onde é que se irão inserir. New Mutants é mais uma vez a vítima. O filme parece que está destinado a não sair, É verdade. mas desta vez não é por problemas na produção. E Black Widow, tal como disseste, para já o único resistente, mas não creio que seja por muito tempo. Provavelmente a Marvel e a Disney estão a aguentar-se, a ver até quando é que conseguem. Talvez um pouco ainda na esperança de que a situação mude para 30 de Abril, mas é quase garantido que o filme acabe por ser adiado. O que deixaria também o universo cinemático da Marvel, agora a nova fase, numa situação um pouco estranha, porque a quarta fase seria iniciada pelo Black Widow, e se o Black Widow é adiado, o que é que acontece aos outros filmes? São também adiados, deixa ele ser o primeiro, porque temos Eternals também agendados para o final do ano. Vamos aguardar, é um rumo muito incerto, portanto não vale a pena estarmos aqui com grandes previsões e vamos simplesmente aguardar que a situação melhore e depois, quando tudo tiver passado, iremos lá nós todos contentes ver os filmes que queremos ver. Essa questão que estavas a referir da Viúva Negra também era aquela que eu acho que é mais interessante de todos para adiar, por causa do modo como a Marvel trata o universo cinematográfico deles. E de certo modo, ao adiar a Viúva Negra e tendo também algumas séries que já estão supostamente a ser preparadas para a Disney Plus, pode afetar um pouco a timeline deles, mas claro que isso acaba tudo por ser secundário no grande esquema das coisas da saúde mundial. Claro. Bom, ainda neste tópico, tal como mencionaste brevemente, há várias produções de filmes e televisão paradas. A Netflix anunciou que suspendeu a produção da maior parte das suas séries e filmes, nomeadamente aqueles que estão a ser gravados nos Estados Unidos e no Canadá. Entretanto, não sei se terão havido outras suspensões. Para já estão a anunciar que durarão 2 semanas. Esta suspensão afeta, entre muitas outras séries, a 4ª temporada de Stranger Things e outras séries, por exemplo, como é o caso de Euphoria, da HBO, com a Zendaya, que ainda penso que foi no início desta semana ou no final da semana passada, publicaram um tweet com uma fotografia, todos entusiasmados que a produção da 2ª temporada estaria a começar e teve que ser colocada em hiato agora, por causa desta situação.
Parados também estão vários filmes, entre os quais Jurassic World Dominion e um filme, uma biopic do Elvis, que contaria com Tom Hanks num dos papéis, e Tom Hanks, infelizmente, que contraiu a doença juntamente com Rita Wilson, a sua esposa, mas pelo que nos têm dito nas redes sociais, encontram-se relativamente bem e a ter uma boa recuperação. Portanto, nós aqui desejamos que assim se mantenha, tanto para o Tom Hanks como para todos os outros doentes, obviamente, que não é por um ser famoso que é mais importante que todas as outras pessoas afetadas agora por esta doença. Eu só queria dizer que um dos filmes que foi parado, a sua produção na Netflix, foi o Red Notice, que é um filme que conta com o Dwayne Johnson, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds. E o Dwayne Johnson até fez um post a dizer Families first, business is second. Foi bastante interessante, ele fez um grande discurso. E supostamente aquilo vai parar durante 2 semanas, mas claro, 2 semanas é o período mínimo, depois irão reavaliar a situação. Conforme eles acharem o mais correto, exatamente. É mais importante agora que nos protejamos. Ainda neste tópico, e em último comentário sobre cancelamentos, para falarmos de coisas menos, não digo menos sérias, mas menos pesadas, E3, Electronic Entertainment Expo, a maior feira de videojogos, foi cancelada, tendo em conta que o estado de Los Angeles está em estado de emergência e portanto não se irá realizar pela primeira vez em muitos anos, o que também terá bastante impacto. No entanto, algumas empresas, como é o caso da Ubisoft e a Microsoft, já confirmaram que vão ter eventos digitais nessa altura, onde irão fazer a típica conferência que eles fariam na feira. O que fica aqui mesmo comprometido tem a ver todo o aspecto presencial que a E3 tem, mas que se calhar não nos chega tanto, porque o maior mesmo são as conferências de imprensa das grandes companhias, mas existem muitos jogos que são mostrados pela primeira vez nos booths e próprios produtores indie que acabam por fazer os seus pitches e conseguir fazer alguns negócios. Portanto, isso tudo vai ficar comprometido este ano, infelizmente. Bom, chega de coronavírus, vamos falar de outra coisa. Yay! Portanto, mais uma vez, protejam-se, fiquem em casa, sigam as recomendações, mantenham-se informados e lavem as mãos, bem e com frequência. E caso o papel higiênico acabe, existe uma coisa que se chama biadé. Bom, o Tom Holland veio esta semana dizer que a produção do próximo filme do Spider-Man deverá começar em julho e confirmou também, apesar de esperado, o regresso de Zendaya como MJ. Eu fiquei um pouco surpreendido com este comentário do Tom Holland, porque, bom, se bem se lembra, o ano passado houve uma grande confusão com o futuro do Spider-Man no MCU, porque supostamente ele ia sair, mas depois acabou por não sair, e houve assim um grande turbilhão, e parece que tanto a Sony como a Marvel decidiram que não valia a pena perder mais tempo e começar a produzir o próximo filme o mais cedo possível para deixar tudo em pratos limpos. Portanto, parece que estamos com as coisas bem encaminhadas. Sim, na altura eu e tu ainda não existia a tela de bronze quando saiu a notícia de que o Spider-Man estava fora do universo cinematográfico da Marvel. Acabámos por debater um bocado e tal, e estávamos os dois a torcer para que ele voltasse, ainda que a ideia pudesse funcionar estando ele sozinho. Estávamos a torcer para que ele voltasse, e quando ele voltou, pronto, ficámos satisfeitos, mas também vimos na altura que o contrato dizia que ele ia ter um filme standalone, que é este que acabaste de referir, e ainda uma aparição ou 2 aparições, exato, 2 aparições em filmes da Marvel isolados, tipo de onde estão outras personagens, etc. Acho que é interessante ser o Tom Holland a confirmar este tipo de coisas, já que ele é famoso por contar às vezes coisas que não deviam, que também já está a ser levado um bocado como um meme na indústria. Ele classificou a história deste terceiro filme como insane. E pronto, mas também lá está, um ator entusiasmado com o seu próprio projeto, não é notícia aí, mas é sempre interessante. É melhor quando eles são entusiasmados do que a dizer sim, é mais um, como o Harrison Ford diz. Claro. Agora, uma outra notícia que eu e tu, acho que já foi há 2 episódios atrás, o que nós debatemos foi que o grandioso Gustavo Santaolalla
poderia fazer a soundtrack da adaptação do The Last of Us à minissérie da HBO. E ambos ficámos a dizer, sim, isto era brutal. Ora, brutal ou não, aqui está a confirmação. Obviamente estamos entusiasmados. E também dá aqui um detalhe interessante. A tal minissérie iniciará a produção após o lançamento do segundo jogo deste franchise, que irá sair na PlayStation. E resta-me dizer que estou entusiasmado para tanto esta adição do Gustavo Santaolalla ao projeto, como também para o videojogo da Naughty Dog. O próprio criador de Chernobyl, que está agora também associado à produção desta série, Craig Mazin, veio dizer no Twitter que não poderia ser The Last of Us sem a banda sonora do Gustavo Santaolalla, e eu concordo. Portanto, agora resta ver o que é que ele fará, porque possivelmente algumas das tracks serão iguais ou inspiradas às que já estavam no jogo, e algumas poderão ser novas. Portanto, fico sempre entusiasmado para ver o trabalho que este senhor fará. Sim, aquela guitarra, nada bate aquela guitarra. E todos os outros instrumentos que ele toca, vamos lá. Claro, mas eu estou a falar do tema principal. Pronto. Sim, esse de certeza que fica. Agora, dos outros, vamos ver. Bom, falando sobre, já que mencionaste o Last of Us Part 2, saiu esta semana um artigo publicado no Kotaku e escrito por Jason Schreier, que é já um bastante famoso jornalista no mundo dos videojogos e conhecido pelas suas inúmeras fontes e fontes de confiança. Que o Jason Schreier parece que sabe sempre o que é que vai acontecer antes das coisas acontecerem. Ele há uns anos escreveu um livro chamado Blood, Sweat and Pixels, traduzindo assim o título à letra para português é Sangue, Suor e Pixels, onde ele falou sobre os processos de produção nos videojogos hoje em dia e sobre todas as suas habituais atribulações, tendo dado também um foco à produção do Uncharted 4, que teve bastantes problemas, principalmente com a saída da Amy Hennig, e depois houve vários atores que já tinham gravado cenas, saíram, e houve imenso tempo de produção foi perdido. E depois a equipa entrou num modo de produção assim veloz e furiosa, como diria o Vin Diesel, para terminar o jogo a tempo, e o resultado final tinha toda a qualidade, mas isso veio a um custo humano muito grande. Bom, a que é que isto se mantém na atualidade? Jason Schreier falou com 13 desenvolvedores do The Last of Us Part 2 que trabalham no Naughty Dog e que comentaram a prática do crunch nessa empresa. Para quem não sabe, este termo crunch refere-se a trabalhar imensas horas extra, que é uma prática até relativamente comum na indústria dos videojogos, de os desenvolvedores ficarem muitas vezes várias horas a trabalhar durante a noite ou trabalhar nos fins de semana para terminar um jogo ou para continuar a trabalhar nele. Costuma agravar-se nas fases finais da produção, e tem sido algo que tem vindo à luz mais recentemente, onde se tem chamado a atenção esta prática, esta situação, principalmente em jogos de grande nome, como foi o caso em 2018, o Red Dead Redemption 2, falaram também no Mortal Kombat 11 no início do ano passado, e entre outros. Agora vieram falar da Naughty Dog e sobre os vários problemas que se encontram lá dentro, que apesar dos produtos finais que esta empresa produz serem de imensa qualidade, isso costuma vir a um custo humano muito grande, porque há trabalhadores que ficam lá horas e horas a fio durante o fim de semana. A própria Amy Hennig falou que quando esteve na Naughty Dog eram raras as semanas em que ela não trabalhava 80 horas. Ela dizia que ficava lá 12 horas por dia, de segunda a domingo, exceto com as ocasionais folgas que ela tirava. E a questão é que, apesar destas horas extra no geral serem recompensadas e de ninguém ser obrigado a fazê-lo, a prática também não é desencorajada. Então o que é que acontece? Um membro da equipa opta por ficar até mais tarde, e os outros, apesar de não serem obrigados a ficar, obviamente que acabam por ficar também, porque os outros ficam e porque têm que colaborar. Claro. E isto revela-se muito problemático, até porque nos últimos anos imensos nomes, e tanto nomes maiores, na produção do Uncharted 4 foi uma razia, parece que a cada semana um grande nome do estúdio o abandonava, mas mesmo outras pessoas que lá trabalhavam, designers, animadores, etc., acabaram por sair. A equipa, penso que de animadores, já não sei se são animadores ou designers, mas pode-se ler no artigo que estava no Uncharted 4, 70% dos que apareceram nos créditos já não estão lá, porque a empresa ganhou uma reputação muito má em Los Angeles por causa desta prática, que, tal como eu disse há pouco, apesar de não ser obrigada por ninguém, acaba por ser encorajada, e os próprios presidentes da companhia contratam pessoas que já estão habituadas
ou já estão preparadas para ficar todas estas horas a trabalhar e também não fazem por tentar mudar a situação. E depois o que é que acontece? Eles não têm um departamento de produção muito bem definido, portanto a produção em si também é desorganizada. No Uncharted 4 até houve uma espécie de desentendimento entre o Neil Druckmann e o Bruce Straley e os diretores do jogo depois da saída da Amy Hennig, se numa sequência deveria haver inimigos ou não, e essa discussão resultou no desperdício de 3 semanas de trabalho para uma das equipas e portanto eles parece que são muito desorganizados e acabam as pessoas que trabalham nesse ramo, que já têm mais experiência, acabam por não ficar na indústria, acabam por sair e depois acabam por também não conseguir atrair esses nomes maiores, de pessoas já mais talentosas e mais experiência. Então a Naughty Dog nos últimos anos tem contratado muitos jovens e pessoas com pouca experiência, só que depois tem que perder, entre aspas, o tempo de os treinar, de trabalhar, de eles aprenderem as coisas e acaba por atrasar muita coisa. Já também vi, não foi neste artigo, mas também vi num outro, um desenvolvedor a comentar que em qualquer outro estúdio o jogo já estaria pronto há mais de um ano e lá eles têm sempre estes problemas. O que é bastante irónico, porque a empresa, tipo, o produto que eles enviam para o consumidor é tipo top notch, o que é bastante irónico terem esses problemas assim, não é? Eles são um estúdio extremamente perfeccionista ao nível do produto final. Tudo o que sai da Naughty Dog é de excelente qualidade e é do melhor que há, mas realmente é muito infeliz que estas práticas se verifiquem neste estúdio. Também se verificam noutros, é uma coisa da indústria dos videojogos que realmente é bastante negativa, mas que aqui se calhar toma tons piores, que é que pronto, é obrigarem os trabalhadores a ficar horas e horas a fio. Houve animadores a ficar hospitalizados desde quando estiveram a preparar aquelas demos que mostraram em setembro. São coisas que realmente nos deixam apreensivos e com um pouco de pena, porque apesar de eu reconhecer profundamente o produto deste estúdio, acabo por ficar um pouco apreensivo sabendo que é o que se passa lá dentro. E pronto, esperemos que as coisas nos próximos anos acabem por mudar, tendo em conta que a indústria está a ganhar um pouco mais de consciência e veremos. Pronto, vamos acabar com as más notícias e vamos mais aos trailers. Saíram assim 3 trailers com algum peso na indústria, que até são o tópico do nosso episódio. Este primeiro que vamos falar agora é o Greyhound, que é um filme que conta com a participação de Tom Hanks no papel principal. E um dado interessante foi que ele próprio também escreveu o screenplay do filme, que é baseado num livro já existente. O Greyhound trata da jornada para chegar à frontline da Segunda Guerra Mundial. E é descrito como uma jornada mortífera, muito difícil, muito exaustiva para as pessoas que lá estavam, e parece-me o clássico papel para o Tom Hanks. Acho que ele é daqueles atores, é soberbos. O homem simplesmente não consegue fazer um mau papel, ele domina por completo qualquer cena onde está, transmite uma segurança para a audiência, e eu acho que olha, vi o trailer, tem um bom sound design, parece-me também estar bem filmado, tem aquelas clássicas lines do Tom Hanks quando ele está assim em perigo, e ele como capitão de um submarino que está a tentar ajudar as forças aliadas, acho que tem tudo para ser um filme minimamente interessante e à partida tenciono vê-lo. O que é que achaste deste trailer? Especialmente porque o Tom Hanks escreveu pela primeira vez o screenplay de um filme. Olha, deixa-me corrigir-te aí. Eu fui pesquisar e não é a primeira vez que ele escreveu um screenplay de um filme. É que eu não fui ver e eu assim vou mandar esta papaya, pode ser que dê. Afinal não foi a primeira. Não, mas vá, tu não estás completamente errado. Ele escreveu alguns screenplays para televisão, poucos, e depois há um filme que eu agora não me recordo o nome, mas penso que até é uma comédia, em que ele aparece listado como um dos escritores para o filme. Não diz se foi história, se foi screenplay, mas está na equipa de writing, só não está especificado exatamente o que é que ele fez. Portanto, é que tu aqui estás parcialmente correto, porque aqui é o primeiro crédito dele num filme em que aparece mesmo screenplay. Mas pronto. Obviamente era isso que eu queria dizer, caríssimo. Obviamente, claro. Olha, para te corrigir também, para não ser sempre tu a corrigir-me a mim. Acerca do trailer, eu tenho aqui uma dualidade de sentimentos. Porquê? Porque eu fiquei interessado para o filme, por causa de tudo aquilo que disseste, sound design, os visuais, a filmagem, o próprio Tom Hanks. Mas não gostei do trailer, porque acho que não foi um trailer muito bem feito, no sentido em que
Normalmente um trailer tem, pronto, várias partes deslocadas do filme e editadas de uma forma que deve ser aliciante e que nos mantenha curiosos. Este trailer foi muito linear e pareceu quase um resuminho do filme, em que as coisas são mostradas quase pela ordem em que deverão acontecer, ou algo similar, e pronto, exato, parece quase um resuminho do filme e aquilo que nós vamos contar e não algo feito para nos entusiasmar. Portanto, acho que não foi um trailer muito bem conseguido nesse aspecto, mas mesmo assim fiquei entusiasmado pelo filme por causa de todos os outros aspectos circundantes a isso. Eu compreendo o que estás a dizer, mas também acho que há ali uma dificuldade em fazer o marketing para este filme, porque, pelo que parece, aquilo só tem literalmente uma localização, que é dentro de um submarino. Por isso, à partida, pode ser um pouco difícil Sim, mas estarem a fazer marketing, a promover de modo a que explorem os vários tempos em que o filme decorre. Ou se calhar até fizeram e nem está por ordem e nós nem notamos. sim, mas pelo menos da forma como está editado dá a ideia que é uma forma muito sequencial dos acontecimentos. E acho que é aí que estão as maiores falhas do trailer. Portanto, foi a impressão com que eu fiquei. Pois, Vamos ver. não, mas Claro. acho que o filme tem bastante potencial. Exato, concordo. Outro filme que teve o seu trailer a sair recentemente foi o Jungle Cruise. É um filme produzido pela Disney e é inspirado num theme park da Disney. Outro filme que gerou um franchise que teve imensa receita, que foi inspirado num theme park da Disney, foi o Piratas das Caraíbas. Este trailer parece-me uma aventura assim muito feel good, muito soft, muito calma, com alguma comédia e ação. É mesmo aquele tipo de filme que o The Rock tem vindo a fazer ao longo destes últimos tempos. Tem vindo a apoiar-se em alguma comédia e em ser aquele herói da selva, porque literalmente o Dwayne Johnson é capaz de ter nos últimos 3, 4 anos alguns 7 filmes na selva. O homem adora a selva. Eu sou um fã do The Rock, confesso que, apesar de não ser o melhor ator, nem pouco mais ou menos, tem ali um certo carisma e presença e um sorriso que eu acho que é... Ele, como ator, tem ali muita pinta. Acho que é mesmo assim... É um homem que eu curto imenso de o ver como figura de ação e como leading man em Hollywood. Eu gostei bastante do trailer, achei interessante. Não é aquele filme que eu propriamente irei a correr para ver ao cinema, mas como fã dele, eu acho que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar por ter de ir espreitar. Acho que sim. Assim, pronto, o The Rock está longe de ser dos meus atores favoritos, mas não consigo negar que ele é bastante carismático e pronto, tem adotado muitos papéis principais nos últimos anos, mas também gosto muito se calhar até gosto mais da Emily Blunt, que está também neste filme. Sim. E por acaso no trailer fiquei curioso para ver como é que será a dinâmica deles no filme. Pareceu estar bastante interessante e bastante engraçada. Mas acerca do filme em si, pronto, tal como disseste, é um feel good adventure movie. Pareceu pelo menos assim à primeira vista não trazer muito de novo para o género de aventura. Foi pronto, bastante familiar. Mas pronto, olha, não quero dizer que seja mau, possivelmente também não será mais o tipo de filme para mim, mas acho que tem algum potencial, principalmente na dinâmica dos papéis principais. O que eu quero comentar é que nós vimos algum CGI bom no trailer, mas vimos que o filme vai ter um grande uso de CGI, se calhar até demais, e houve alguns efeitos que não estavam tão bem conseguidos e isso acabará também por comprometer a experiência, possivelmente. O Sonic provou que aquilo com o tempo a coisa vai lá. Por isso logo se vê. O Sonic foi um caso à... Pois foi, isso foi um caso à parte. Olha, um outro trailer, que é dito como trailer final, mas pode não ser trailer final, que é de um filme que já falámos hoje, que é o Black Widow. Pois. Nós já comentámos, logo no nosso primeiro episódio até, sobre o trailer da Super Bowl, da Viúva Negra, e fizemos uma breve análise acerca daquilo que já tínhamos visto em outros trailers e o que estávamos a pensar do filme. Mas este trailer acho que foi um pouco diferente daqueles que nós vimos antes. Antes nós vimos apenas umas hints do que é que seria a história, e foram mais focados na ação de um spy thriller, que é o que o filme, mais do que um filme de super-heróis, parece estar a apontar para ser um spy thriller, e não há nada errado com isso. Isso acho que só me deixa mais entusiasmado para o filme. Este aqui acho que se focou bastante na narrativa, sem mostrar demais, mas acabou por mostrar um pouco o que é que podemos esperar de uma história bastante mais pessoal para a Natasha, algo que é mesmo relacionado, apesar de passa-se, segundo o que eles nos dizem, passa-se depois de Civil War e antes do Infinity War, se não estou em erro.
Sim, é isso. E apesar disso, apesar de já, em termos de timeline, se passar já numa fase mais avançada do UCM, tem as ligações com o passado da Black Widow. Eu, por acaso, só espero que, apesar de que estou curioso para saber um pouco mais acerca do passado da personagem, mas espero que eles não desvendem demais também, porque acho que o mistério acaba de ter um pouco a essência da personagem. Sim, foi o que a tornou interessante in the first place, é verdade. Exato. E acho que eles podem mostrar-nos um pouco mais sem comprometer nada, mas gostava que algumas coisas ainda se mantivessem assim mais misteriosas. Budapeste! Mais misteriosas para sabermos o que é que se passa. Outra coisa que quero também só dar destaque e fazer uma pequena previsão. Neste trailer vimos um pouco mais da personagem de Florence Pugh, a Yelena Belova, que penso que será a próxima Viúva Negra no universo cinemático da Marvel, que deverá então substituir a Scarlett Johansson para os filmes que viram adiante, a não ser que aconteça algo que prove o contrário neste filme, porque pelo menos nos cómics houve alguns que eu li em que apareceu esta personagem, a Yelena Belova, e ela própria era também a Viúva Negra, mesmo estando lá a Natasha. Se bem que a origem dela nas bandas desenhadas é diferente da que, pelo menos, estes trailers têm indicado. Não, ela surge inicialmente como uma rival da Natasha e depois acabam por se tornar aliadas e aqui elas são mesmo irmãs, ao que tudo indica para já. Olha, eu gostei bastante do trailer. Acho que foi o trailer para trailer final, supostamente. Acho que foi um trailer que desempenhou bem as suas funções. Acho que aumentou um bocadinho o nível de entusiasmo, desvendou um pouco mais deste suminho da narrativa. E sem mostrar mais. Exatamente. Ao nível do Taskmaster, por exemplo, o vilão do filme, tivemos agora a sério confirmação de que ele está efetivamente a estudar imagens e a estudar vídeos de outras personagens a combater, onde ele está com a sua suposta visão fotográfica a tentar mimicar esses ataques. Tivemos ali ele a imitar o Pantera Negra, há ali uma pose onde ele faz de Viúva Negra, de Capitão América, o próprio Hawkeye quando ele tem o arco e flecha, etc. Acho que isso aí, o potencial é enorme. Espero bem que eles aproveitem bem. Como tu disseste, vai ser assim um filme pessoal que vai, à partida, explorar um pouco mais da origem. Esperemos que não demais. Este vai ser, à partida, o último filme onde vamos ter a Viúva Negra, mesmo, interpretada pela Scarlett Johansson. E quanto ao que tu disseste da Florence Pugh poder ser a Viúva Negra do futuro, eu diria que existe uma boa possibilidade dela voltar, sim. Até porque o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel e o senhor que coloca os dardos no quadro do que ele quer e que pretende que o universo tenha para a frente, ele faz declarações ao longo do tempo onde diz que ele planeia 5 anos para a frente, tanto a nível de séries, de tópicos, de pontos que quer explorar, de filmes, tudo. Portanto, é assim, ele não é uma pessoa que está a fazer uma prequela assim só porque sim. É que isto é uma prequela que se vai focar na Viúva Negra e que está a explorar parte do passado do universo da Marvel, em específico, que de certeza que é para plantar sementes para o futuro. Portanto, não acho que tenha sido ao calhetas que ele quer abrir a fase 4 com este filme, é porque de facto há coisas que vão ramificar com dados importantes. De qualquer das formas, sim, foi um trailer positivo e espero vê-lo, efetivamente, quando estrear, seja isso quando for. Agora que terminámos esta secção do nosso podcast, pensámos introduzir um pequeno tópico aqui e como tópico final, talvez as recomendações e o que vamos efetivamente fazer, ver, jogar, etc. Agora que estamos mais por casa, como todos estamos a cumprir o nosso dever social de nos resguardarmos e protegermos. Pessoalmente, eu vou dizer aqui a minha to-do list do que acho que é interessante. Vamos lá. Efetivamente, efetivamente quero ver o Witcher. Já estou a prometer que vou ver tanto a ti como às pessoas que ouvem o podcast praticamente desde o início, que tenho que ver isto. Portanto, vou ver o Witcher. Se não vires, vais receber hate. Pois não quero, tudo menos isso. Quando muito recebes hate da minha parte. É tranquilo, já estou habituado. Vou ver também a segunda temporada do Altered Carbon. Já dialogámos um pouco acerca do trailer e também estou entusiasmado, portanto é algo que quero ver. Eu ainda tenho que ver isso. Pois é. E uma coisa que posso sugerir, que eu acho que nunca desilude, tanto no verão como costumo ver isto e ainda não tive tempo de ver nem este ano nem no ano passado, a trilogia do Senhor dos Anéis, eu acho que é algo que nunca desilude. A qualquer altura uma pessoa mete aquilo, apesar de ser denso, epá,
é um roller coaster de emoções ali, de epicness, que uma pessoa fica preparado para qualquer coisa. Por isso, recomendo para quem não tenha visto. E mesmo para quem tenha visto, rever é sempre bom. Eu provavelmente também vou fazer isso, porque já não vejo Senhor dos Anéis há 7 anos. A sério? Eu acho que a última vez que vi Sim. foi para aí há 2, mas aquilo é muito épico. Foi fixe. Pois é, mas eu vi uma vez e depois por acaso nunca mais voltei a ver. Olha, eu até posso contar uma história engraçada. Eu só vi Senhor dos Anéis porque foi assim: a minha mãe ofereceu uma prenda ao meu pai, que foi estes 3 DVDs que vinham num pack. E na altura ele não queria ver porque aquilo era muito longo. E então, nós, quando vimos aquilo pela primeira vez, foi porque eu insisti em abrir e tirar o invólucro daquilo, porque aquilo nem sequer estava aberto. Vê lá tu. Mas pronto, gostámos todos e é isso que interessa. Sempre a educar a tua família. Exatamente. Como eu estava a dizer, ao nível de jogar, tenho de continuar o Death Stranding e pronto, vou fazer ali de Delivery Man agora nos próximos tempinhos, um bocadinho. Enquanto aproveitas a história marada escrita pelo Kojima. Pois é, que tem a Peach e o Caneco, eu já estive a ver assim umas coisas. Eu também vou aproveitar e vou rever o Red Dead Redemption 2, nem que seja explorar o mundo aberto, porque acho que a liberdade que eles nos dão ali é excelente. E pronto, é assim que eu me vou divertir agora nos próximos tempos, um bocadinho. E tu, o que é que achas que vais fazer? Olha, o desafio-te é jogar o Red Dead Redemption 2 com boa honor e não seja uma pessoa horrível. Ai, não consigo! Não consigo. Eu peço desculpa, mas eu se vejo alguém que me cumprimenta, desculpa, mas o meu impulso é pegar no laço e puxá-la e arrastá-la com o meu cavalo. Eu não consigo fazer nada mais a não ser isso. Tem de ser. O Arthur bonzinho é o melhor Arthur. Não, o Arthur que entra num bar e começa a dar socos a toda a gente enquanto eles estão a jogar Blackjack ou Poker é o melhor Arthur. Esse sim. A melhor versão da história é a versão da história com o bom Arthur. Oh, mas Acredita. tu não sabes o prazer que é tu criares uma chacina incrível numa aldeia ali e os xerifes vêm atrás de ti e tu tens de fugir. Aquilo é incrível. Aquilo é incrível. Eu só vou dizer que quando fores famoso eu vou pedir que essa seja a quote na capa da tua biografia. Pois realmente, isto fora de contexto, já viste o que é? Pô, eu acho que mesmo no contexto é um pouco questionável, mas sim. Eles dão-nos a liberdade de explorar aquilo tudo e eu garanto que explorei aquilo tudo. Sim, sim. Não exploraste nada. Há uma área que tu ainda não exploraste bem. Mas já comecei a ver isso. Pronto. Olha, o que é que eu vou fazer? Olha, primeiro tenho que continuar a ver Peaky Blinders, que eu acabei a primeira temporada e ainda não vi mais. Isso é muito bom, pá. E eu gostei. Tem um lugar para onde melhorar a primeira temporada, mas daqui para a frente veremos o que nos espera. Tenho que pegar nisso. Tenho que acabar Rick and Morty, que parei a meio da terceira temporada. Sim, senhor. E depois tenho também... Jeez, Rick. tenho que ver a terceira temporada de Westworld, que está a estrear agora, basicamente, 15 de março. E tenho isso para ver. No episódio anterior, lá falei que era uma das 3 pessoas no mundo que nunca viu lá a Casa de Papel. Pode ser que aproveite agora para mudar isso. Muda, puto, muda. E depois, em termos de filmes, há uns que tenho aqui de lado já há algum tempo para ver, mas que nunca peguei neles, e um que tenho que pegar é um filme com o Tim Chalamet, que é The King, que é sobre um rei britânico na era medieval. Não me lembro de qual é que era o rei, mas eu gosto desses history epics. E tem o Sim, isso é Timmy. interessante. É uma produção da Netflix até, acho eu. Tem-me sido Sim, recomendado. E tem Timmy, portanto, se tem o Timmy, é bom. Vai ser grande ator das próximas gerações, vais ver. Eu acho que já é. Sim, mas estou a falar a nível de legado. Tipo, o sim. próximo DiCaprio, estás a ver? I'll be in the new me, thank you very much. Ai, não. Ai, Brie Larson agora não, assim. Out of nowhere, não. E pronto, olha, jogar. Eu estou agora a jogar a trilogia BioShock. Estou no 2, para depois passar para o Infinite. E a seguir vou finalmente jogar Shadow of the Colossus, que é algo que eu já tenho de lado há imenso tempo e que nunca peguei, e vou finalmente aproveitar para fazê-lo, que é um dos grandes clássicos da PlayStation 2, agora remasterizado. Remasterizado não, refeito para a PS4. Mas deixo também algumas recomendações. Em termos de videojogos, reitero a recomendação do Matos do Red Dead Redemption 2, porque além de ser excepcional, tem também uma grande longevidade, portanto dá-vos para bastante tempo. E depois também, caso já tenham jogado, de certeza que já jogaram o Witcher 3, mas joguem o Witcher 3 outra vez, vale sempre a pena. Não é, Matinhos? Eu ainda tenho o jogo, eu deixei-o para aí, sei lá, sou capaz de ter feito para aí 4 ou 5% do jogo. E depois, entretanto, surgiram outras coisas e não tive a oportunidade. Pois sim, tens as tuas prioridades mal definidas. Porque o Red Dead puxava-me. O de Red Dead puxava-me. Repara, eu pegava numa pessoa e deixava nos carris de um comboio, com o comboio a passar. E puxava-me muito mais do que o Witcher naquele momento.
mais uma vez, uma quote para a biografia, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, há muita coisa para jogar. O God of War está em promoção. Pode ser que eu também pegue nisso. Isso é excelente também, vais adorar. Eu adorei. Eu adorei esse jogo. Foi incrível. E depois também tens uma cena incrível que é tipo, se jogares em português, tu tens rapaz, Não, faz o que te eu não digo. vou- Mas se tu jogares em inglês, se jogares em inglês tens isto. You do what I say, boy. Portanto também é excelente. Eu não vou jogar em português. Não, mas vais adorar o boy. Pronto, no Red Dead tens boah, you're alright, boah. Pois é, exatamente. Pois é. Recomendações de filmes. Tenho duas. Uma, mais recente, é Uncut Gems, que está disponível na Netflix. É uma produção da A24 e conta com o Adam Sandler. E gritam muito. E gritam imenso nesse filme. Quase todos os nossos sentidos estão a ser bombardeados porque o filme é bastante agressivo nesse sentido. Toda a gente fala muito rápido, falam todos um por cima dos outros e falam muito alto. Sentimos com imensa ansiedade e imenso stress só de ouvir aquelas pessoas todas a falar ao mesmo tempo. E conta com uma performance excepcional e vinda do nada do Adam Sandler, estamos todos habituados a aquelas comédias questionáveis dele, e que temos um papel bastante mais sério e um papel bastante definitivo para o ator. O que ele fez foi completamente impressionante o filme por si só já é ótimo, e então com a performance dele ele elevou ainda mais. E portanto eu nunca pensei que um filme que começasse com uma colonoscopia ao Adam Sandler pudesse ser tão excelente. Outra recomendação que eu deixo é um filme do Studio Ghibli, que estão agora a chegar à Netflix, passa publicidade, mas é um sítio onde é muito fácil ver filmes em casa agora, que é o Princess Mononoke. É um filme de animação japonês. A esmagadora maioria, não quero dizer uma percentagem para não dizer errado, mas a esmagadora maioria do filme é animada à mão, e a qualidade visual do filme é pura e simplesmente impressionante e soberba. É um filme de uma beleza tal que é impossível estar a ver o filme e não ficarmos vidrados a olhar, porque é mesmo impressionante, nunca vi nada igual. E o próprio filme tem uma história que fala muito da relação do ser humano com a natureza, e explora isso num universo fantástico, e acho que vale a pena. Vale a pena ver, e também me deixa interessado para ver os restantes filmes do Studio Ghibli, já que este foi o meu primeiro contacto. Foi. Olha, eu vi o Castelo Andante quando era pequenino, é excelente. Eu nunca tinha visto nada do Studio Ghibli antes. Ele tem filmes excelentes, eu gosto muito dele. Pois, agora estão a ir todos para a Netflix, portanto tenho que tratar... Não, aproveita, porque aqueles filmes são muito, muito bons. São lindos. Tenho que tratar de pôr isso em dia. Em televisão, tenho duas séries, uma mais séria e uma de comédia, também para aliviar os ânimos. Tenho Mad Men, que é uma das minhas séries favoritas. É uma série de 7 temporadas com 13 episódios, portanto dá-vos para muito tempo. E passa-se nos anos 70 e segue Don Draper, interpretado pelo John Hamm, que trabalha numa firma de publicidade em Nova York. Pronto, a personagem do Don Draper é 100% icónica, é uma personagem extremamente complexa e muito bem construída. A escrita da série é excepcional, as performances são do melhor que há. E para além da história que a própria série conta, das histórias pessoais, é também um retrato bastante acutilante da sociedade nova-iorquina na década de 60, e que acaba por fazer um contraste de como é que as coisas eram e como é que as coisas são, e será que mudou assim tanto. E vale mesmo muito a pena, que foi uma série que eu acabei de ver o ano passado e adorei. Para rir um bocado, vejam The In-Betweeners, muito curtinha, tem 3 temporadas de 6 episódios, é uma série de comédia britânica, tem aquele tipo de humor característico britânico que é do melhor que há, e vale a pena. São essas as minhas recomendações para vocês verem, jogarem e desfrutarem agora que estão em casa. Sim, cenoura. Bom, com isto dito, estamos então por terminado este 7º episódio da Tela de Bronze. Esperamos que tenham gostado. Deixem a vossa apreciação na plataforma onde nos estiverem a ouvir. Estamos disponíveis, entre outras, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Mas se preferirem outro sítio, podem ir ao Anchor FM, procurar lá por Tela de Bronze e encontram outros sítios onde estamos disponíveis. Podem contactar-nos por e-mail para teladebronze@gmail.com com questões, comentários, críticas construtivas, o que quer que seja, estamos dispostos a ouvir e a responder. Com isto dito, o meu nome é Diogo Malheiro. O meu nome é João Matos. E isto foi a Tela de Bronze. You alright, boy?